Olá, tudo bem? Quanto tempo, gente? Estamos voltando aqui com o podcast do Jornal Nossa Cidade e hoje eu tô recebendo uma pessoa que é um marco. Quando a gente fala em educação, a gente tem que falar de Rosi de Marcos. Tudo bem, Rosi? Como é que você tá? Tudo bem, Paulinha? É um prazer participar aqui com você, viu? Um prazer é nosso de receber uma liderança em educação. Rosi, eu queria começar conversando com você de como foi que você entrou na política. Porque você foi diretora, né? Muito Fui tempo. professora, diretora, vice-diretora, supervisora em Mauá. Então, a minha carreira se iniciou na rede estadual, tá? Eu Uhum. comecei na rede estadual quando, em 2004, eu fui convidada pelo então nosso querido professor Dárcio a participar de um grupo de profissionais da educação para montar o plano de governo na época do pré-candidato a prefeito Clóvis Volpi. Uhum. Foi então que aí nós começamos a sentir aí a questão da política, de como você constrói um plano para uma cidade. E naquele momento, Dárcio, ele que estava coordenando a questão do plano de governo de educação, que depois foi eleito o Prefeito. prefeito. E aí depois, quando o Clóvis foi eleito prefeito, você veio já ser secretária? Como é que você veio? Não, eu fui convidada, eu Uhum, não conhecia, assim, conhecia o prefeito uhum, na época que foi deputado, uhum, por porque eu Mauá. também participava, eu era diretora de escola na época lá no João Roncon, e a denominação da escola foi um projeto do deputado na época Clóvis Volpi. Olha só. Então era uma questão mesmo de você conhecer um político que construiu um projeto de lei, né? Da escola. E depois fui convidada pelo Dárcio a participar da gestão, porque quem iniciou a gestão como secretário foi o professor Dárcio. Uhum. E eu, na época, fui convidada pelo Dárcio para compor a gestão. A nomenclatura na época era diretora, não era ainda subsecretária, e eu acabei depois assumindo como subsecretária, né, de alguns secretários que passaram pela gestão, o Francisco Zampol, o Marcelo Menato, e eu assumi como secretária em 2007 e fiquei até 2012, quando terminou a gestão do prefeito Clóvis Volpi. E é interessante, né? Porque antes a gente estava conversando um pouquinho antes do bate-papo aqui começar no ar. E É, aí a Rosi me contou, né, que quando ela foi chamada, o Clóvis estava bem abaixo na pesquisa, né? sim, Na época, o sim. Valdírio Prisco era ex-prefeito e altamente conhecido na cidade. Um ex-prefeito com um índice de aprovação muito bacana e com uma questão dos números, né, que a gente Uhum, fala de pesquisa, porque o bom político, ele traça todo um planejamento, uhum. todas as suas metas em cima de uma boa pesquisa, tanto quantitativa como qualitativa, né, Sim, Paulinha? Não dá claro. para a gente ir entrar por uma campanha sem Sem saber conhecer as nada, né? necessidades, primeira, da cidade, Uhum. né? E isso foi feito e o Valdírio apontava disparado em primeiro lugar. Olha aí, desculpa. Então, e eu achei interessante você falar isso, porque assim, eu comecei no diário em 2009, que foi 2009, ano de reeleição do Clóvis, não foi isso? 2010. 2008, né? 2008. Então, isso. 2008. 2008 eu tava no jornal, aí eu Isso, comecei no diário em isso. 2009. E o Volpe tava com uma aprovação altíssima já no segundo. Sim, E aí você já começou como secretária. sim, a segunda gestão, né, o final da primeira
E toda a segunda gestão eu participei como secretária de educação, um período com a cultura também. A cultura Então, junto. a cultura cresceu também muito na época. Nós tínhamos também uma educação voltada à questão da inclusão escolar, tanto que nós construímos o Centro de Apoio à Inclusão Escolar, porque a gente já percebia a necessidade, como hoje. Olha como nós estamos enfrentando a questão dos alunos autistas e outras, né, questões. A gente tem visto muito, né? Por exemplo, TDAH, déficit de atenção. Toda essa questão, né, da educação especializada, tudo isso. E, na época, nós tínhamos uma equipe técnica no centro de apoio, nós tínhamos fisioterapeuta, nós tínhamos TO, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos. Então, era um centro de apoio à inclusão, não só na questão do atendimento educacional, mas de algumas terapias que eram contempladas. Infelizmente, quando nós chegamos em 2021, quando novamente o prefeito Clóvis Volpi volta, né, para a cidade e se elege, o centro de apoio não existia mais. Tinha sido descontinuado. Houve uma descontinuidade, né? Nós começamos também com uma grande parceria com o Instituto Ayrton Senna, houve um período que nós tivemos uma lacuna na cidade do Instituto, hoje nós retomamos, tanto que para o Instituto hoje a educação de Ribeirão é referência, eles estiveram aí com várias emissoras, né, de televisão, fazendo muitas gravações. Olha, e eu falo para você, a escola com a equipe de gestores, os professores maravilhosos que nós temos em Ribeirão é que fazem toda essa diferença para que a cidade tenha os índices, viu? Lógico que com o apoio da gestão, com o apoio da secretaria, mas eu sempre gosto de ressaltar, Paulinha, tudo acontece na escola. Se o professor, se a gestão, se os funcionários, aquelas merendeiras maravilhosas que fazem uma comida com carinho, com afeto, quem não aprende? Hein? Quem não aprende? Mas é importante a gente ressaltar que vocês ganharam novamente um prêmio, né? O ano passado. Proficiência de leitura, é isso? Exatamente. Foi a primeira cidade no ABC, no ranking, né? Foi a primeira cidade que participou do projeto da Fluência Leitora, né? Foram 4 municípios aqui do ABC e Ribeirão, das 4 cidades, ela ficou em primeiro lugar. Então, a gente tem que falar que, assim, né? Não é qualquer um também, né, Rosi? É bacana, né? Mas eu sempre falo, Paulinha, e como diretora, como estava secretária, eu sempre penso naquela educação humanizada. Não dá para ser diferente. A gente estava conversando aqui, você falou o ano passado daqueles episódios que tiveram e todas as famílias ficaram, né? Eu brinco com toda aquela questão da tensão do que poderia acontecer na escola. Com medo da insegurança, né? De um ataque na escola. Exatamente, a questão da insegurança, a questão de proteger e que essa criança se sinta bem na escola. E isso, eu brinco, né? Que a escola, para mim, é o espaço mais seguro. É o espaço seguro. Lógico que hoje você vendo todo o entorno, né, da escola, a questão social, tudo que leva e que entra, lógico, para dentro da escola, mas a escola ela tem que proporcionar para o aluno alegria, prazer de estar ali, porque o aluno motivado, ele aprende.
E é mais do que isso também, né, Rosi? Porque quando a gente fala em educação municipal, a gente fala principalmente de primeira infância. Não tenha dúvida, né? Além de ter sido secretária até 2012 em Ribeirão, eu também eu brinquei que eu dei uma circulada pelas cidades vizinhas, né? Uhum. Então, eu trabalhei em Diadema, eu trabalhei na Secretaria Estadual da Educação, eu fui secretária em Mauá, eu fui secretária em Rio Grande. E em Rio Grande, antes de voltar para Ribeirão, lá nós tínhamos uma rede que trabalhava só com a educação infantil e principalmente com o trabalho da primeira infância. E quando você fala da primeira infância, você fala no bebezinho no ventre materno, no ventre da mamãe. E aí que é importante esse trabalho em rede, com a saúde, com o esporte, com o meio ambiente. E esse cuidar que a gente fala, né, dessa mãe, é para que esse bebê, quando ele chega na creche, quando ele está na educação infantil, principalmente de 0 a 3, que essa garantia de desenvolvimento, porque creche não é depósito de criança, Paulinha. Não. Creche é desenvolvimento infantil. Sim, é onde socialização, ele aprende a brincar, que hoje a gente precisa muito pensar no brincar. No brincar livre, né? Exatamente, naquelas brincadeiras que a criança desperta a sua imaginação, a sua coordenação motora, tudo isso, Paulinha. E em Ribeirão, a gente tem também aí a referência, né? Quando a gente fala em ensino de tempo integral para essas crianças de 0 a 4 anos, Ribeirão se destaca como essa excelência, né? Nós temos, né, hoje as nossas creches realmente com todos os profissionais habilitados. Então, o professor, ele é formado que trabalha na nossa educação infantil, que faz toda a diferença, né? Uhum. E quando ele vai para dentro da sala de aula, ele sabe o que ele está fazendo com aquela criança, com aquele bebê, porque nós temos bebês, Paulinha. Sim, eu imagino. Tá? E eu acho que a responsabilidade de um governo. E aí eu não falo só da Rosi, que estava secretária. Eu falo de todos os governos, porque você cuidar de uma criança, que o pai, ele sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e deixa seu bem maior. Sim, seu tesouro ali. Seu tesouro. Você estava falando da sua bebê, meu tesouro, do seu tesouro. Imagina a responsabilidade da escola. Eu acho que tem uma convivência maior com a equipe pedagógica do que com os pais, porque querendo ou não, passa o dia todo na escola, como você disse, é um bebê, vai chegar em casa, vai dormir cedo. Exato. Porque ele já está cansado, né? Vai ficar pouco tempo socializando com os pais, na verdade, né? Exatamente. Então tem que ter um reconhecimento, né? Não tenha dúvida. Quando você vê, né? E aí a gente brinca, né? Porque eu sou uma secretária que participo da vida das escolas, eu vou muito, eu observo, eu dou ideia, mas aquela responsabilidade, né, do cuidar, do educar, do proteger, é de uma gestão de cada escola, né, dos seus profissionais, dos professores. E eu não posso deixar de destacar também a importância da secretaria com a gestão pedagógica, os orientadores, os supervisores, planejamento, a questão da especializada e o ápice, que foi uma das questões que Ribeirão também foi pioneira, que é o apoio psicossocial. Sim. Porque nós estávamos numa campanha lá 2020. E vocês já tinham começado, na verdade, quando aconteceram Sim, o ápice já foi montado no primeiro ano do governo do então prefeito, da gestão que mesmo, é o pai do atual prefeito, né? E nós já pensávamos nas consequências da Covid naquela época, Paulinha. Como que vai a escola? Como que ela vai
depois de mais de um ano fechada e ela abre, como essas crianças vão Chegar, né? voltar, vão chegar. Depois de um tempo de tela. Exatamente. Praticamente só dentro de casa, sem a convivência com os amiguinhos, que a gente fala que é a questão da socialização, o pai, a mãe, com aquela dor que perderam pessoas queridas para a Covid, então todo mundo vivia um luto. Sim. A sociedade, né? Os professores voltando com muito medo. Com certeza, a insegurança dos profissionais. Nossa, porque a gente tinha todos aqueles cuidados, era o álcool gel, era a máscara. Nossa e Senhora. Olha, e você começando novamente uma gestão, porque essa gestão, ela saiu em 2012 e volta em 2021, e com uma cidade totalmente diferente. E fora que nesse período, né, Rosi, a gente já vou trazer, eu vou voltar nesse assunto, mas é importante dizer. Nesse período, quando vocês soltaram, os professores estavam muito desvalorizados, né? Com Ribeirão certeza, não pagava o piso, né? Desmotivados, exatamente. Aí você tá voltando numa situação em que eles estão inseguros e desmotivados. Não, e professor, eu falo que paixão. Ninguém substitui. Não. Nem a tela. Você sabe disso. Sim. Olho a olho, aquele carinho que ele transmite para a criança, a segurança. É só, eu brinco, no tete-a-tete, né? É no presencial. E nós não sabíamos o que ia acontecer, Paulinha. Né? E os professores também muito preocupados, a questão da desvalorização que houve, porque eles não tiveram o piso, e a gestão de imediato começou a rever essa questão do pagamento. Então, eu ia falar de quando vocês chegaram, eles não tinham nem feito o pagamento de dezembro, né? Ainda faltava, acho que as férias, alguma coisa. Eu lembro que não tinham deixado. Sim, mas os professores não recebiam o piso nacional, não. Aí fizemos toda a questão da equiparação, né? Para que, lógico, se pudéssemos, eu brinco, né? Eu tenho, assim, hoje, além de tudo, eu também sou aluna de uma faculdade, estou num banco e eu sei o quanto é importante a valorização do profissional. Você sabe que eu fui para Cuba muito tempo já. E quando eu estive lá, porque todo mundo fala do regime, né? E quando eu estava fazendo o passeio em Cuba, a gente fez com um professor universitário. Muito legal. E ele me explicou, e eu achei, foi uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, que lá em Cuba, o profissional melhor remunerado são os professores. Porque sem professores, você não tem médicos, você não tem advogados, você não tem novos professores. Verdade. E assim, é isso, né, Rosinha? Você voltando para agora, como profissional de educação, voltando para os bancos universitários, o que você achou? Como é que estão as coisas? Olha, uma questão, eu brinquei, né? Eu acho que saber não ocupa espaço, né? A educação não ocupa espaço, você buscar o aprendizado não ocupa espaço. E eu me sentia, eu já tinha feito pós, monte de isso curso na área da educação. E você sabe que eu tinha e tenho muitas curiosidades. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu sempre tive vontade ou de fazer direito ou psicologia. E aí houve a oportunidade aqui da nossa cidade, com a faculdade ENAU, com o primeiro curso de direito da faculdade da nossa cidade. E aí eu prestei, passei, levei a minha irmã também, que é professora Levou aposentada. A irmã junto, vamos, irmã. Vamos, né? Alguns colegas também. E sabe, Paulinha, e quando eu entrei na sala e eu encontrei jovens de 18 anos, que é maravilhoso. O jovem, ele tem que pensar, sim, né, no empoderamento, ele tem que pensar, como a mulher, né, quando a gente fala empoderamento da mulher, é tão importante. E eu vi o de 18, mas eu encontro Dona Dalila,
Dona Dalila É. com 80. Ai, que maravilha. Que aí você olha para Dona Dalila, e eu que vou completar 60 anos, eu vejo que ela também tem 18 como aluna de Direito na ENAU. E isso é muito gostoso, essa energia, sabe? Eu estou no 3º ano e a faculdade hoje, ela ampliou muito a questão dos cursos. Então, hoje tem psicologia, mas eu comecei direito, fisioterapia, enfermagem. Muito bacana lá os cursos que a faculdade hoje oferece. Então, você vê que política, né? Que eu nunca pensei lá quando eu era diretora no Luso, que a gente tinha um grupo de dança, que a educação transformaria a vida da Rosi, como fez, e de tantos alunos que passaram enquanto diretora, enquanto professora, enquanto secretária, sabe? O ano passado a Beyoncé veio aqui para o Brasil, Foi, né? numa correria, foi. E um aluno nosso que era do grupo de dança da nossa escola, lá do Jardim Luso, ele foi um dos bailarinos da Beyoncé, o Félix, sabe? Então, e saiu da onde? Quem proporcionou isso? Uma escola que acreditava no aluno, do seu potencial. E eu acredito. Mas tem que ser assim, né? Sabe? Porque eu sempre falo muito e sobre outros, mim aqui, né? Que eu Porque não posso deixar de falar. Tanto eu quanto o meu marido, nós somos a primeira geração das nossas famílias a cursar a universidade, né? E a educação é transformadora na vida das pessoas, né? E aí, antes da gente começar aqui, eu estava falando para a Rosi a respeito da escola da minha filha e como formam líderes hoje, né? Então, assim, hoje eu sei que minha filha está inserida num grupo que não é tão fácil de se alcançar, mas isso aconteceu porque eu consegui estar na universidade e a universidade ser esse vetor de transformação na minha vida. Só que a gente sabe também que a escola, minha irmã é diretora, eu sempre conto para vocês, a gente sabe que a escola também, hoje, para muitas pessoas que não têm essa condição, é onde elas comem, é onde elas conseguem socializar. É isso mesmo. E assim, é muito interessante porque é uma proteção. E aí a gente volta a falar sobre segurança. Porque é uma proteção, antes da gente falar a respeito de ataques ou nada disso, é uma proteção porque a gente vê muitos casos de violência, por exemplo, tanto sexual quanto violência doméstica mesmo, serem tratados na escola. Porque a professora percebeu. É essa pessoa de confiança do aluno. Exato. Né? Por isso que eu falei da segurança. Quando eu falo a segurança, não é a segurança policial, não. É a segurança do aluno chegar para a professora, confiança, né? Para o professor e falar o que se passa na casa. O que ele está ali sendo vítima, que é a vítima, essa criança, não é? Lógico que a gente não vai entrar aqui nos méritos e cada família tem que ser respeitada, mas a criança tem que ser protegida. Claro. E aí você tem o ECA, você tem a questão do Conselho Tutelar, de apoio, do CRAS. Em Mauá, eu fui secretária de assistência social. Então, a gente trabalhou muito essa questão da violação de direitos, o quanto hoje ainda nós temos crianças que passam fome, tá? Que são violentadas, que são vítimas de abuso, tá certo? Sim. E isso é muito triste, porque é um adulto que a gente sabe que as consequências, se a escola não percebe, não cuida, não trata, é um adulto que pode
criar para a sociedade muitos problemas, né, E Paulinha? e aí a gente entra nesse segundo momento de segurança, né? Que aí, quando a gente fala, por exemplo, de invasões, normalmente são indivíduos que em algum momento não se sentiram cuidados pela sociedade e acham que eles têm o direito ali de barbarizar. Exatamente. E aí, quando veio aquele ataque que deixou todos nós barbarizados, né, na escola Nossa, no Sul, nem... houve toda uma mobilização, mas Ribeirão saiu na frente. Porque vocês já Sim. tinham esse apoio psicossocial que vocês tinham O começado, ápice, né? Exatamente. E, Rosi, eu lembro perfeitamente que, assim, o diretor de ensino de Mauá veio para Ribeirão porque você mobilizou Sim. muito, né? Esses encontros com Sim. o PM, com Com a professores. diretoria de ensino de Mauá, porque quando eu penso em educação, eu não penso só nas escolas municipais. Nós temos a rede estadual e a rede particular. Uhum. E essas crianças, esses jovens, esses adultos, eles fazem parte do município. Uhum. E essa ação ela tem que ser integrada com todas as redes. Uhum. Ele pertence à cidade. Então, quando nós pensamos em reunir toda a questão da polícia civil, da polícia militar, a OAB, profissionais envolvidos na questão da segurança, foi justamente para que as famílias percebessem que poderia mandar os seus filhos e que a escola estaria segura, com as rondas intensificadas. Então, o comandante, os coronéis, todos participaram desse movimento de garantir, sim, o bom funcionamento da escola, né? Porque nós tivemos esse no Sul, tivemos aquele ataque em São Paulo depois. E com a professora. Então, a gente sabe que a escola, com algumas questões, ela realmente acaba entrando como um apoio essencial para a sociedade, né? Eu falo que a escola, muitas vezes, é onde acontecem as vacinações, ou não é? As campanhas, tudo. Em prol de quem? Da sociedade, das crianças e principalmente do munícipe, que ele hoje, né, o nosso atual prefeito, ele tem uma preocupação muito grande com a segurança, né, com todo esse investimento. Vocês colocaram, né, botão do pânico em todas as escolas. Botão do pânico, a barreira, a questão da barreira de segurança, da segurança, né? E as câmaras. E tudo isso para quê? Para que a criança, que é o bem maior, que eu falo, se a escola só existe porque tem criança. Sim. A escola estadual, a escola particular, a nossa, a municipal, porque tem criança. E eles realmente têm que... eu brinco, né? É a razão do nosso trabalho. Não, eu vim cobrir diversos seminários que vocês fizeram depois e posso atestar que foram fundamentais, trouxeram escolas particulares, escolas estaduais, todo mundo participando, e eu achei interessante essa proximidade que causou com as polícias e com as forças, né? Sim, militar, civil, né? O delegado, eu brinco, né? Porque o delegado da nossa cidade é meu professor de direito. Olha, né? Só! O professor Roberto, excelente professor. Então, muitas vezes a gente vai ali, né, para buscar mais informação, né? Essa questão da inteligência também, porque eu falo, a inteligência artificial é muito importante se bem usada. Uhum. É ou não é? É muito importante quando bem usada. O que não pode é para o mal, e sim para o bem. E aí você também, no ano passado, eu também falei com ela antes ali, que eu encontrei a Rosi na abertura do Festival do Futuro, que foi uma competição feita entre escolas, e ela estava muito emocionada. Com certeza. Porque foi pouco depois, né, dessas barbaridades. E assim,
uma retomada, né? Porque esse tipo de coisa não acontece mais, né, nas cidades. Olha, e na outra gestão que eu participei, nós também tínhamos o festival estudantil, Olha sabe? só. Então foi um resgate também das atividades e do tempo que eu era aluna, que nós tínhamos, eu estudei numa escola estadual, o Uhum. Emílio Sortino hoje, né? E era muito bacana essa questão dos jogos escolares, do Sim. festival estudantil, que nós tínhamos ali as escolas particulares, estaduais, municipais, participando das atividades. E no ano de 2023, nós retomamos essa questão. E se Deus quiser, lógico, esse ano é um ano que a Eleitoral é gente tem, complicado, né? né, uma questão aí de calendário, né? Mas com certeza a felicidade, o olhinho brilhando daqueles jovens, daquelas crianças participando, foi muito prazeroso, E é viu? interessante, porque na época você também me falou isso, né, Rosi? Que era assim, para as crianças era uma excursão. Porque Sim, a gente perde um pouco dessa referência, né? Quando a gente consegue ter mais oportunidades na vida. Mas muitas crianças estavam saindo pela primeira vez em muito tempo do bairro deles para vir para o centro, para uma é, excursão. exatamente. E as atividades, elas aconteceram numa quadra de areia, com Uhum. uma parceria, no anfiteatro, que tinha criança que Nunca tinha nunca entrado. tinha entrado para uma Ai, apresentação e eles gente. ficaram encantados. A questão do Parque Oriental, então teve atividade ali, né, que eram relacionadas a meio ambiente. Então, a questão cultural, a pedagógica, foi muito bacana, Paulinha, o resgate dessas atividades, viu? E aí, eu queria falar com você também, porque a gente começou a falar e não terminou. Vocês fizeram o ajuste do piso nacional para os professores, Sim, mas vocês também restabeleceram a possibilidade de que eles almoçassem na sim, escola, né? é a questão, porque o professor, ele é realmente aquele que incentiva. Uhum. Imagina para uma retomada onde as crianças estavam lá, e eu brinco, né, que eu sou mãe, né, meus filhos são adultos, mas que facilita às vezes um salgadinho, e aí você tem toda uma legislação nova, porque em 2020, Paulinha, a merenda escolar, o PENAI, que é Uhum. o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele proíbe o uso do açúcar e dos embutidos. Então, era uma legislação nova, onde você tinha que implantar um cardápio novo, oferecendo mais frutas, grãos, legumes, verduras. E essa criança volta com hábitos que eles tinham já, vamos dizer, um ano fora Uhum. daquela questão do ambiente escolar. Uhum. Então, a alimentação, ela, além de todo o trabalho, quando o professor ele tem a possibilidade de fazer a degustação junto com o seu aluno, principalmente os menores, que muitos eu presenciei, Paulinha, que tinha criança que não conhecia melão. E se o professor incentivar, falar, Uhum. não, é Olha gostoso, aqui, tô comendo. tinha criança que não conhecia grãos, né? Que não conhecia a questão da beterraba, por exemplo, Sim, né? Que é riquíssima sim. na questão alimentar, de proteínas, tudo mais, e toda aquela merenda balanceada, com a questão da quantidade correta de proteínas, de carboidratos, daí que da possibilidade de você usar o leite, mas não o açúcar. Sim, Então, você vai ter que usar o leite com uma banana, você vai ter que usar o leite com uma uva passa. sim. Olha, tudo isso. Então, e aí eu falo para você.
que o professor, a equipe gestora, as nossas agentes escolares Nossa também, senhora, que também. saíram da escola com um tipo de alimentação e voltam com outro tipo. Uhum, Tudo foi novidade. A lei, que era nova, uhum, que você já não podia mais usar a salsicha, você uhum. tinha que usar o natural, o frango, a carne, o peixe. E imagina também todo esse trabalho da equipe, das nossas nutricionistas, para implantar esse novo cardápio, toda essa questão, depois de uma pandemia. Nossa senhora. Então, a gente fala que não é o trabalho de uma Não. pessoa. Começa lá com o nosso executivo e acaba dentro da cozinha da escola. E aí vocês conseguiram autorização para que os professores pudessem Isso, voltar a... aí houve, né, uma questão, porque na nossa gestão até 2012 Era permitido era também. permitido. Quando veio de 2013 a 2020, eles proibiram. E aí nós voltamos da forma com que nós entendíamos ser Era a o melhor forma para que as nossas crianças elas aceitariam melhor o novo cardápio. Ah, mas é exatamente Com o isso, trabalho, o quê? Porque é um trabalho pedagógico. Sim. Quando você fala, olha, e conta uma historinha da beterraba, da cenoura, e eles ficam encantados, Ficam. viu? E aí os nossos coordenadores da escola também tiveram um papel essencial, né, de colocar os professores com a questão da nova legislação, de que forma eles poderiam contribuir. Tudo isso, viu, Paulinha? Ah, não, o trabalho dela... Gente, eu vou mostrar aqui. Raul. Ai, peraí que eu desliguei aqui, ó. Olha isso, gente, que a Rosi trouxe. É o meu portfólio. Olha isso. Eu acho que Eu é falei, uma memória afetiva quem minha. tem mostra, né? Isso são todos recortes Bem só legal. das gestões anteriores, tá? Isso. Dessa última gestão não tem. Olha, e eu Olha isso. estou devendo para o meu portfólio a minha gestão nas outras cidades também, Olha viu, isso. Paulinha? Mas é legal a gente destacar, eu peguei aqui para mostrar, porque é o seguinte, ela me disse que vocês conseguiram construir 11 escolas. Na gestão passada. Gente, é muita coisa. É muito legal. E ampliamos, né? Na realidade, na época, nós trouxemos a ETEC hoje, né? Uhum. Que, inclusive, a diretora hoje, que dá nome à escola, é a Maria Cristina Medeiros, que foi uma guerreira na ampliação da escola. Começamos a ETEC com 2 cursos, que era Química e Turismo, num tempo recorde. Ampliamos o Carlos Ron para trazermos as crianças do Antônio Fortes. Olha isso. Assim como hoje, olha, Paulinha, eu sei que eu sou fruto da escola estadual. Sim. E a escola que eu estudei, o Felício Laurito, era uma escola que em 2006, 2005, quando eu também iniciei como diretora, é uma escola cheia de alunos. E hoje a gente vê algumas escolas estaduais, como o Felício, Dom José Gaspar, com poucos alunos. E isso acaba assustando um pouco. O que aconteceu com esses jovens? Será, principalmente no ensino médio, é um detalhe que a cidade precisa saber onde estão esses jovens. Sim. Por que eles não estão na escola ou estão nas escolas fora da nossa cidade? Porque a ETEC de Rio Grande, eu sei que ela recebe alunos de Ribeirão, a ETEC da nossa cidade, de cidades vizinhas, e a nossa escola, e aí depois o projeto da PEI, e hoje a Escola Felício, que na época que eu estudei tinha quase 3.000 alunos, hoje tem 500. Então, a gente
fica querendo entender É. essa questão, esse fenômeno, né? Mas é muito, muito interessante, E tá? mas aí a gente tem essa situação com o ensino médio, mas tem muita demanda ainda, Rosi, nos primeiros anos, fundamental? É Olha, preciso mais escolas em então, o Ribeirão? que a gente percebe, quando eu volto agora em 2021, nós temos 2 escolas que atendem anos finais. O Sebastião Vaiego, em Ouro Fino Paulista, e o Carlos Rom. Paulinha, o Carlos Rom tem mais de 1.200 alunos. São muitos alunos, hein, gente? E olha o prédio de uma escola estadual e olha o nosso prédio. O Sebastião Vaiego, em Ouro Fino, ele também já passou de 1.100 alunos. Então, o que a gente percebe? Que a rede municipal, ela inchou nessa questão e a gente não consegue ampliar para o período integral, que Porque é você tem uma essa necessidade. Sim. É uma necessidade. Só que nós aí, sim, a rede municipal sofre com a falta dos prédios. Você vê, o SESI, nós estamos aí numa luta tremenda para que o SESI fique na nossa cidade. Tá querendo ir embora. Fique na nossa cidade. Para isso, no início do ano, o prefeito Guto, nós estivemos com o secretário de Educação estadual, vendo a possibilidade de uma parceria, porque é muito importante o SESI para a nossa cidade, né? Desabrigaram eles lá, que hoje é a Guarda Municipal, eles estavam lá e não conseguiram, nas gestões passadas, ofertar um prédio para... Hoje eles pagam uma questão, né, do aluguel ali em cima do antigo dia. Então, falta uma quadra escolar. É linda a escola, eles muito bem equipada. O SESI é maravilhoso, mas eles não têm uma quadra escolar, eles têm que usar ou a quadra do clube, né? Que ali não é pertinho, ideal, né? Mas não é um prédio que toda a estrutura está ali para os alunos, né? Foi um grande investimento que vocês fizeram lá atrás e foi só uma escola que foi inaugurada em todos os 9 anos depois, né? Praticamente, viu? Mesmo as que foram inauguradas foram projetos deixados na gestão do prefeito Clóvis Volpi. Para você ter uma ideia, nós deixamos a Escola Edir, um projeto pronto, e a Escola Cátia Regina, lá no Jardim Caçula. Esses 2 projetos e 3 quadras escolares. No Sebastião Vaiego, no João Midola e no Narita, que são escolas municipais. Paulinha, quando nós chegamos em 2021, o Cátia Regina estava interditado. Nós tivemos que fazer... Estava chovendo mais dentro da escola do que fora. Tudo. Olha, refeitório. Algumas escolas nós tivemos que começar com a reposição do telhado, tá? Aí conseguimos a reforma geral do Cátia Regina, e eu convido a população de Ribeirão hoje a conhecer o Cátia Regina. É uma escola de educação infantil que você, olha, fica encantada com o prédio que as crianças estudam lá no Caçula. Então, não é aquela coisa, o prefeito só cuida do centro, não. Vai conhecer o Cátia Regina. Não. Vai conhecer a quadra do Sebastião Vaiego, que ficou 8 anos abandonada. Vai conhecer a quadra do Midola, que também ficou 8 anos abandonada. E, por último, nós estamos mexendo lá no Narita, porque a crise econômica, ela não pega só a minha casa, ela pega também a gestão pública. A gente teve um problema sério com o repasse de impostos no ano passado. E o orçamento, que foi encurtando com a Covid, depois em 2022, eleições
estaduais e federais. Não pode passar os recursos, fica aquele tempo O primeiro ano do novo presidente, do novo governador, é sempre de, né, conhecer o terreno que eles estão chegando. Você sabe, né? que lá em Mauá, a gente teve um caso bastante emblemático, que foi a Estrada do Carneiro. Porque a gente ficou mais de 20 anos esperando a obra. Aí o Marcelo anunciou, o Rodrigo Garcia tinha falado, vou fazer. E a verba só saiu faz pouco tempo. Exatamente. Por quê? O Tarcísio chegou, congelou tudo e falou, vou soltando isso aos poucos. Só que isso do vou soltando aos poucos, quando liberou, foi só o orçamento desse ano. Exatamente. E aí o governo só pode fazer as licitações e as coisas quando tá aprovado lá. Isso. E aí isso foi em todos, né? Inclusive aqui em Ribeirão. Com certeza. E uma cidade como Ribeirão, que não tem uma planta industrial, que ela depende de recursos, muitas vezes, federais, estaduais. da questão federal, da questão estadual, você sofre quando você tem essa mudança de governo. E a mudança foi a nível estadual e federal. Foi. Não é? Então, e isso afeta quem? O município, porque o munícipe, ele tem próximo quem? O prefeito, Sim. o governador, né? o vereador. O governador, ele está lá em São Paulo, o presidente está lá em Brasília. Não, e é muito interessante, porque acho que você deve passar por isso, né? Eu vejo muita gente falando assim, porque eu tô com problema na escola tal, me ajuda. Aí você vai ver a escola tal, é estadual. Exatamente. E a confusão, às vezes, né? E eu, como tenho assim, um conhecimento, porque fui também da rede estadual, a gente faz sempre a ponte para tentar ajudar esse munícipe, mas são questões do governo estadual. Né? A questão da limpeza da escola, a questão da manutenção, da merenda, dos profissionais, não cabe ao prefeito, cabe ao governador. E a dificuldade existe de entender, né? Que o recurso não vem para o município, o recurso fica lá no governo do estado, quem faz a gestão é a secretaria. A mesma coisa acontece na saúde, que depende de repasses do SUS. Na assistência social, eu me lembro muito bem, eu trabalhei e todo o repasse que vem através do MDS, para o CRAS, para o CREAS, para o Cadastro Único, tudo isso, e tem um detalhe em tudo isso, porque se você não presta conta direitinho, o dinheiro não vem, Paulinha. Não vem. Então você tem que ter uma equipe. Mauá perdeu por isso. Eu sei, porque quando... E no Átila, tá, gente? Isso. Quando você não faz a prestação adequada, que foi o que aconteceu aqui com a nossa cidade, Gestões com relação anteriores. às quadras que ficaram abandonadas 8 anos. Nós tivemos que fazer toda a questão da prestação de conta do que foi repassado, não foi usado devidamente, para depois, com o recurso ou com parceria, que foi o caso, construirmos essas quadras. Mas a gente teve um problema sério aqui também, foi o do Jardim Caçula, o SF, que o dinheiro tinha sido utilizado, né? Exatamente. E aí, quando liberaram um recurso, o prefeito teve que prestar contas de onde que estava aquele valor. Devolver. Acho que foi no Parque Aliança. Foi no Parque Aliança? Foi no Parque Aliança. Então, gente, é complicado. É muito complicado. É muito complicado, né? E às vezes a população, ela fica... Não consegue entender, né? Exatamente. E hoje, com essa construção de fake news, de histórias falsas. Vocês foram, né, vítimas de fake news, falando que serviam ração. Ração para as crianças. Paulinha, olha, e outra, é um biscoito integral caríssimo da agricultura familiar. É uma questão técnica e de desconhecimento de quem fala uma coisa dessa. Não, e prejudicial, né? Porque, como você falou, é agricultura familiar. Você está ajudando também famílias da região que dependem daquele contrato, daquele valor para conseguir. Aquilo magoou não só a rede, mas magoou aos pais
que viram e que foram em defesa Da escola. das nossas merendeiras, principalmente, né? Das agentes escolares e da gestão da escola, que realmente é uma coisa. Eu falo que vamos pensar que é um desconhecimento. Vamos, porque assim, né? A minha filha, ela leva lancheira, Sim. mas a escola também oferece o lanche. E aí a Isso. gente tem que copiar o cardápio. Gente, tem um muffin de feijão preto. É isso mesmo. Na hora que eu vi muffin de feijão preto, eu falei, eles estão de brincadeira. Quando eu comi na escola, é maravilhoso o muffin de feijão preto. isso Você não mesmo. fala que foi feito de feijão preto, você fala que foi feito de chocolate. É isso mesmo. E olha, e as receitas que elas trocam, sabe? Um dia eu fui numa escola, a merendeira, elas ofereceram goiaba e sobrou. E no outro dia ela fez geleia Ai, que delícia. natural de goiaba para as crianças comer com a bolacha. Olha que delícia isso. Fala que isso não é carinho Então, para depois ver uma pessoa... ter sabe, uma... Eu acho muito triste a maneira como as fake news se espalham, assim. se espalham. Eu acho que assim, quando você não tem um agente público fazendo isso, é ruim. Quando você tem um agente público fazendo isso, eu acho que a coisa fica pior. Eu acho que eu vou tratar aqui como um desconhecimento, sabe? Vamos, porque não é possível, né, gente? É um desconhecimento. É triste. É triste, e eu acho usar isso, né, para... Fins eleitoreiros, né? Exatamente, para uma questão política, fica mais triste ainda, porque eu acho que a política ela é feita de propostas, feita de planejamento, tá certo? De conhecimento. Paulinha, hoje, quando você acorda, abre os seus olhos e você escolhe uma determinada roupa, não é um ato político? Sim, tudo Tudo. Agora, essa política, que para mim é politicagem, Isso. é rasteira, é baixa, essa eu abomino. Sabe, eu acho que eu acredito, e por isso aceitei esse desafio, Paulinha, que para mim está sendo uma grande novidade, tá? De ir para um pleito. Né? Já fui candidata no passado. Já foi vice, né? Vice, né? Em 2012 e 2016. Não me arrependo, Paulinha, porque eu conheci essa cidade, eu conheci as pessoas, eu entrei na casa das pessoas, eu pude perceber o que era Ribeirão de fato, tá? A minha cidade que eu nasci, onde a população realmente é uma população que, olha, eu falo para você, eu amo de paixão. Eu amo Ribeirão. Eu amo a cidade, eu amo as pessoas. Lógico que cada uma tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Claro. E eu também sou eu brinco, né? Eu acho assim, eu também tenho as minhas escolhas e gostaria de ser respeitada, assim como eu gostaria e quero respeitar as escolhas, de repente, de um amigo, de uma amiga que não comunga da minha questão política, né? E isso é muito importante, o respeito. E eu vejo que nas últimas eleições, não só a nível da nossa Ribeirão Pires, mas a nível de país. Não, as coisas estão degringolando. Exatamente. Eu acho que essa eleição também vai ser muito... Então, é muito triste ver isso. Vai ser eleição da fake news de novo, ataques pessoais. Imagina, e aí eu vou além, né? A mulher que já sofre vários preconceitos, né? Que vai desde a questão salarial, que faz a mesma função e ganha menos. Aí, quando chega na questão política, aumenta esse preconceito. Sim. Ainda que em Ribeirão a gente tem vereadoras eleitas, né? São mas- duas atualmente, a mas Amanda por e a conta- Márcia. Muito por conta das leis que incentivam incentivam não, entre aspas, né? Obrigam. É a palavra correta, a ter a participação feminina. Mas em Mauá não tinha.
E são não é? 23 vereadores. Exatamente. Mas aí a gente tá falando isso porque Rosi vai colocar o nome, a vereança pré-candidata, né? Exatamente. E aceitou esse desafio nessa Isso. toada de precisar aumentar a Exatamente. representação feminina. Tanto a representação feminina Ah, e tanto a representação de um grupo de pessoas, né? Eu vejo, quando eu estou lá na faculdade, vejo aqueles jovens, de saber realmente o que a nossa cidade pensa hoje, da questão da saúde, da cultura, lógico, eu Da tenho educação. da educação, que é uma área, né, de uma experiência maior, mas também na assistência social, na questão do meio ambiente. Eu acho que amplia tudo isso, né, Uhum. Paulinha? Quando você vai por uma questão de disputa, você tem que ter em mente que você vai disputar para fazer a diferença e possibilitar o bem comum. Levar aquela voz, né? A voz, empoderamento, quando você fala da questão feminina, mas também que passa pela questão dos idosos, dos Das jovens, crianças. das crianças, exatamente, do cidadão da cidade. Uhum. É uma representação. Eu vejo como uma grande responsabilidade. Nossa Senhora. Paulinha, eu não vejo como uma coisa fácil, não. Não, o vereador trabalha 24 horas, Exatamente. né? É o seu telefone que vai tocar, não é o do Guto. Exatamente. E a responsabilidade de saber também que nem sempre você vai conseguir ajudar aquela pessoa. E de que forma ela entenda que não depende só do meu cargo ou da minha posição, né, enquanto secretário, ou enquanto prefeito, ou enquanto vereadora, né? Então, tudo isso também você tem que ter muito claro na sua gestão, e que você realmente trabalha com um grupo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Olha, eu enquanto diretora que fui, enquanto secretária, a importância da equipe, eu sempre falo isso. Eu não sou nada sem uma equipe, Paulinha. É isso. Sabe, a equipe faz toda a diferença. Com a certeza. Equipe é aquela que te apoia. A equipe é aquela que, sabe, te mostra. Te mostra. Quando você não está no lugar, você fala, opa. Né? O meu subsecretário, que atualmente está à frente da secretaria, o João, eu conheci ele em Mauá quando fui secretária. E foi assim uma gestão muito bacana que nós fizemos à frente da promoção. E quando eu tive a possibilidade, eu trouxe o João, que é uma pessoa também muito proativa, muito parceira. Olha, eu falo para você, um ser do bem, sabe? E na política, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né, de encontrar pessoas que querem realmente que a cidade avance, que a escola avance. E deixar de pensar... E aí você tem esse grupo para te apoiar. E aí, né? Vem agora como pré-candidata, é isso? Exatamente. Então... nos bastidores há uma grande comoção aí em torno do nome de Rosi. A gente... Não é liderança, né, Rosi? Eu comecei, né, há poucos dias, Paulinha, essa questão, realmente, eu não sairia candidata a nada. 2020... O grupo pediu essa participação e como você é uma pessoa de grupo... Exatamente. 2020 eu ajudei, eu estava em Rio Grande, mas ajudei Ribeirão, né, que é a nossa cidade de coração, assim como Mauá, Rio Grande da Serra, que eu amo também, Diadema, que também trabalhei, mas eu ajudei, né, na campanha em 2020, não fui candidata a nada e graças a Deus deu tudo certo, mas aí em 2022 tivemos aquela suplementar, o Guto continuou, né, à frente da gestão, e quando foi no início do ano, olha, o pleito vai acontecer esse ano, o que você acha de sair candidata? Tal. Aí eu falei, olha, vamos pensar, tal. Aí
a história meio que ficou ali, sabe, morninha, ninguém mais tocou no Você falou, assunto. Olha, Rosi, acho que é melhor não, vamos lançar alguém da educação, tudo mais. Aí começou. Quando foi? No final de março. Agora, Paulinha, quase para abriu ali, acabar acabar a janela partidária. Exatamente, o dia 5 fatídico de abril, né? Quando você, O enquanto PL secretário, você tem que sair, desincompatibilizar. Exatamente, né? A saída dos cargos comissionados. Aí, umas 2 semanas, Rosi, a gente precisa, tal. Mas vocês falaram que eu não ia ser mais candidata, tal. Não, a gente precisa, né? A força da mulher, a força do seu grupo, que você vai além da educação, porque conhece, né? Cultura, saúde, exatamente, social. Exatamente, né? E aí, eu aceitei o desafio. Lógico que esse grupo sabe que eu nunca fui pré-candidata hoje, né? Mas a vereança. Então, para mim, é uma novidade. E fazendo o melhor que eu posso, tá? Vou esperar para que a gente converse novamente. Quem sabe aí com uma vereadora eleita. Eu gosto muito. Eu acredito na importância da gente aumentar o número de mulheres em todas as bancadas. E eu acredito muito em Deus. Sim, claro. Sabe? Então, se realmente tiver que acontecer... Se for a hora, eu vou fazer o possível e impossível para corresponder a quem realmente depositar o voto de confiança. Claro. Sabe? Porque não é aquela coisa da política. Eu me vejo muito mais técnica do que como política. Eu sei da minha importância num grupo político. Sim, claro. Mas essa questão de pedir o voto é a primeira vez, Paulinha. E aí você quer honrar aquilo, né? Exatamente. Honrar. Você falou... E andar pela cidade como eu ando hoje, de cabeça erguida. Porque quando eu pedi voto em 2012 e 2016, eu não era cabeça de chave. Eu estava pedindo sim, né? A confiança naquele candidato, mas não em você, né? Mas não era a Rosi, a professora Rosi. E vai ser professora Rosi, assim? Será? Eu gosto muito, porque eu estava secretária. Mas você é professora. Hoje estou como estudante de direito, mas a professora Rosi, que começou lá em 83, sabe? Dando aula, depois foi coordenadora, diretora, essa vive dentro de mim. Por isso que eu valorizo muito a sala de aula, sabe? A gente valoriza todos os profissionais. Não, e tem que valorizar. Sabe, mas o professor... Dentro da sala de aula, ele faz a diferença. Eu sou filha de professora e irmã de professora, e sou jornalista. Aí eu sempre falo, né, as pessoas falam, nossa, mas só você que na família? Eu falo, sim, porque ser professora não é só uma profissão, é uma paixão. Exatamente. A maneira como você tem que se entregar à profissão, porque não é aquela coisa de você estar ali, é segunda, professor... Tá pensando, 24 horas. Tem que fazer o diário de classe, tem que preparar a prova, tem que preparar a atividade, mas é uma paixão, um amor ali. É verdade, então, Paulinha. Ser professora é paixão. Então, eu desejo muito boa sorte a você, Rosi. Espero realmente que a gente volte a conversar aqui com você, quem sabe, vereadora, né? Ela é pré-candidata ainda, gente. Vamos ver como as coisas... Exatamente. Mas eu acho que seria realmente uma importante voz aí na nossa Câmara para falar sobre educação, que a gente sabe que realmente é uma válvula transformadora na vida das pessoas. Então, quem sabe a gente possa voltar a falar aqui no futuro nesse sentido. Você falou uma coisa muito importante. Eu também, os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de cursar a universidade. E eu e a minha irmã conseguimos, né? Minha irmã foi professora de matemática, hoje é colega.
E eu vejo, eu tenho 2 filhos e ela também tem 2 filhos, né? Infelizmente não foram para a educação, né? Os meninos foram para a engenharia e as meninas foram para a área da saúde, que também é muito nobre, né? A minha filha é enfermeira e a filha dela está se formando médica. Então, eu falo que foi tudo que eu tenho hoje. A minha sogra era professora, né? E uma professora que foi minha professora, para você ter uma ideia. Já conheci a sogra de... Ela já nos deixou, né, Maria Luísa, mas lá no Vila Suíça ela foi a minha professora, onde conheci meu marido, Cláudio, que era aluno também, né? Então, olha só o que a educação fez na minha vida. Mudou tudo. Exatamente. E eu tenho que ser grata a tudo que eu tenho hoje. E principalmente a Deus. E vem da educação, né? Exatamente. Rosi, muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu é que agradeço, Paulinha. Fiquei muito feliz. Vou esperar o seu retorno. Obrigada. Agradeço vocês também que ficaram aí com a gente até o final. Vou pedir que, se você ainda não curtiu nosso canal, curta, por favor. Nós somos um canal regional, pequeno, a gente depende da sua audiência. E espero você numa próxima entrevista também. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Obrigada.